Muito bem, pessoal, continuando então as questões que iniciamos no bloco passado, vamos agora para a questão número 12, que diz o seguinte: a respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial, delegado de polícia, poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Pessoal, você olha nessa questão e obviamente você já está naquele nível de dar risada. Não, pessoal, não. Artigo 5º do CPP. Nos crimes de ação penal pública, o delegado de polícia ele vai instaurar um inquérito policial de ofício, tá bom? E nos crimes de ação penal pública é incondicionada, porque se for um crime de ação penal pública condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, ele só poderá instaurar o inquérito policial mediante a representação da vítima, mediante a requisição do ministro da Justiça. Beleza? Questão totalmente errada. Ele não pode instaurar de ofício inquérito policial que venha investigar crimes de ação penal de iniciativa privada. Ele somente pode fazer mediante requerimento da vítima. Portanto, questão 12, bem tranquila, né, galera? Bem tranquila. Errada. Questão 13. Analise as afirmativas a seguir. Está correto apenas o que se afirma em... Então vamos ver aqui quais dessas assertivas estão corretas. O arquivamento implícito é uma construção doutrinária. Ele seria inicialmente decorrente da omissão do Ministério Público, que deixa de narrar na denúncia um fato investigativo, no inquérito ou um indiciado. Pessoal, o que é arquivamento implícito? Conversamos sobre arquivamento implícito. O arquivamento implícito ele ocorre quando o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial e oferecer a denúncia, ele deixa de fora determinado investigado. Então vamos supor que a polícia tenha indiciado 2 pessoas em determinado crime e o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, oferece a denúncia em relação a somente um desses indiciados. Professor, e o outro indiciado? O Ministério Público se cala, não fala nada. E daí que vem a expressão, então, de arquivamento implícito, porque implicitamente o Ministério Público está arquivando os autos de inquérito policial em relação ao segundo indiciado. Este será o arquivamento implícito subjetivo, porque é em relação a um sujeito, a uma pessoa. Essa segunda situação aqui, olha, ou um indiciado, é o arquivamento implícito subjetivo. Agora, esse arquivamento implícito, ele pode ocorrer também em relação a um fato. Um sujeito que foi indiciado por 2 crimes, vem agora o Ministério Público, oferece a denúncia em relação a um desses crimes e nada faz em relação ao segundo. Nem oferece a denúncia e nem vem a requerer o arquivamento do inquérito policial em face deste segundo fato. Nesse caso, a gente vai ter um arquivamento implícito? Sim, teremos. Vai ser um arquivamento implícito objetivo, porque é em relação a um fato, que é essa situação aqui, olha. Deixa de narrar na denúncia um fato investigativo no inquérito. Esse, então, vai ser o arquivamento implícito objetivo. E a primeira questão, a primeira assertiva, está perfeitamente correta, galera. Perfeitamente correta, verdadeira. Este é o arquivamento implícito, que é uma construção doutrinária. Letra B. Classifica-se doutrinariamente o arquivamento implícito em objetivo e subjetivo. Tranquilo, né? Essa daqui a gente já falou. É isso mesmo. O arquivamento implícito ele pode ser objetivo e pode ser subjetivo. Terceiro, a jurisprudência do STF é firme em admitir o instituto do arquivamento implícito na ação penal pública. Bem errado. O arquivamento implícito ele não é aceito, vem comigo, não é aceito pelo STF, pelo STJ, pela doutrina. Apesar de alguns doutrinadores defenderem o arquivamento implícito e apesar de alguns membros do Ministério Público realizarem esse arquivamento implícito, não é admitido. Ou seja, o Ministério Público, quando ele recebe um inquérito policial em que o sujeito foi indiciado por 2 ou mais fatos, ou no inquérito policial em que há vários indiciados, o Ministério Público ou oferece a denúncia em relação a todos eles, ou então ele oferece a denúncia em relação a alguns deles e tem que requerer o arquivamento explícito em relação aos demais. Beleza? Terceira, portanto, está falsa.
não é admissível o instituto do arquivamento implícito. E a quarta, uma vez arquivado o inquérito por falta de base para a denúncia, pelo princípio da segurança jurídica, a autoridade policial não poderá fazer novas pesquisas. Tranquilo, né, pessoal? Se a falta de base não há base para a denúncia, significa que estamos diante da ausência de justa causa para a ação penal. A ausência de justa causa para a denúncia. A partir do momento que surgem novas provas, sim, o delegado de polícia ele pode realizar novas pesquisas e este inquérito policial poderá ser desarquivado. Portanto, errada a quarta, dizendo aqui que não poderá sim fazer novas pesquisas e, portanto, o nosso gabarito da questão 13 é a letra B. Ok? Vamos em frente. Questão 14. Quanto ao inquérito policial, a ação penal, as regras de fixação de competência e as disposições processuais penais relativas aos meios de prova, julgue o item a seguir. A denúncia anônima de fatos graves, por si só, impõe a imediata instauração de inquérito policial, no âmbito do qual a autoridade policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira. E aí, galera? Certo ou errada essa questão? Denúncia anônima. Qual que é a outra denominação dada à denúncia anônima? Notícia criminis inqualificada, ok? Notícia criminis inqualificada é a denúncia anônima. O delegado de polícia recebe uma denúncia anônima. Então alguém liga lá para a polícia, ele atende a ligação e alguém fala, olha, um crime de tráfico de drogas está ocorrendo na casa do meu vizinho. Ah, mas quem é o seu vizinho? Não, na verdade não é meu vizinho não, o endereço é tal, porque a pessoa não quer dizer quem ela é, né? Então ela fala, olha, a casa dessa pessoa que está tendo tráfico de drogas, o endereço é esse, tem gente entrando e saindo o tempo todo, eu sinto o cheiro de maconha vindo de lá, então faz essa denúncia anônima. O delegado de polícia, então, diante dessa denúncia anônima, pensa, opa, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, eu preciso investigar, é um crime de ação penal pública incondicionada. Muito bem. O que o delegado de polícia deve fazer diante da denúncia anônima? Ele deve instaurar o inquérito policial imediatamente, receber a denúncia anônima. Então calma aí, deixa eu instaurar o inquérito policial para investigar. É o que ele deve fazer? De maneira alguma. De maneira alguma. Quando o delegado de polícia receber uma denúncia anônima, ele deve proceder a investigações. Ele deve proceder ao que a doutrina chama de VPI, verificação da procedência das informações. Então ele tem que ir lá, vamos lá naquela casa, vamos fazer uma filmagem, vamos realizar uma campana, vamos ver se de fato há indícios de que existe tráfico de drogas naquela residência. Quando ele chega a essa verificação da procedência das informações, ele percebe que moram dois velhinhos nessa casa, e que, na verdade, essa denúncia anônima foi simplesmente para prejudicar a vida dos velhinhos porque eles tinham desavença com alguns vizinhos. Reparem, o delegado de polícia ele teria instaurado um inquérito policial com base numa denúncia anônima falsa. O que pode acontecer e que, infelizmente, acontece. Então, a jurisprudência e a doutrina decidiram que, diante de uma denúncia anônima, de uma notícia criminis inqualificada, deve o delegado de polícia, primeira coisa, verificar a procedência das informações. Somente após verificada a procedência das informações, ainda que ele não consiga confirmar 100% de que há a existência do crime, mas pelo menos de que há indícios da prática de um crime, de que há a mínima verossimilhança daquela denúncia anônima, somente aí ele poderá instaurar inquérito policial. Ok? Então pensa, ó, denúncia anônima, verificação da procedência das informações e somente depois instaura-se inquérito policial. E após a instauração do inquérito policial é que o delegado de polícia poderá proceder à representação por medidas constritivas, como busca e apreensão, interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão e assim por diante. Mandado de prisão também e assim por diante. A questão diz, a denúncia anônima de fatos graves por si só impõe a imediata instauração de inquérito policial? Errado, né, galera? Errado. No âmbito do qual a autoridade policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira. Errado. Não impõe a imediata instauração de inquérito policial. Questão 15. A notícia criminis é o conhecimento espontâneo
ou provocado por parte da autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. Sabendo que existem várias maneiras de o fato chegar ao conhecimento da autoridade policial, a notícia crimes de cognição coercitiva é quando a autoridade policial toma conhecimento. Calma. Lembrem-se, notícia crimes de cognição espontânea, de cognição direta, imediata, é quando o delegado de polícia descobre um crime por meio das suas atividades rotineiras. A de cognição provocada, notícia crime de cognição mediata, indireta, é quando o delegado de polícia é noticiado um fato a ele por meio de um expediente escrito. Agora, qual que é a denominação, ou melhor, a denominação de notícia crimes de cognição coercitiva? Ela significa o quê? Vamos lá. Letra A. É quando a autoridade policial toma conhecimento por meio de uma requisição do Ministério Público. Errado. Se tem uma requisição do Ministério Público, nós estamos diante de um expediente escrito. Logo, seria uma notícia crimes provocada, de cognição mediata, de cognição indireta. Errado. Letra B. É quando a autoridade policial toma conhecimento direto do fato infringente da norma, porém, junto com este, lhe é apresentado também o autor do fato. Opa! Acabou. Acabou. Notícia crime de cognição coercitiva. Em outras palavras, a notícia crime de cognição coercitiva é quando nós estamos diante de uma prisão em flagrante. É quando o delegado de polícia toma conhecimento de um fato criminoso e, simultaneamente, já lhe é apresentado o autor que se encontra em flagrante delito, para que então ele venha lavrar o auto de prisão em flagrante. Essa é a notícia crime de cognição coercitiva. Por quê? Porque o indiciado foi coercitivamente apresentado ao delegado de polícia. Tranquilo? Vamos em frente então. Letra B a gente já sabe que é o nosso gabarito. A letra C, é quando a autoridade policial toma conhecimento direto do fato infringente da norma por meio de suas atividades rotineiras. Atividades rotineiras, cognição espontânea, imediata ou direta. Por requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça, eu estou diante de um expediente escrito, então é provocado. E por meio de uma representação do ofendido, também um expediente escrito, em regra, pode até não ser todas as vezes, mas em regra, representação do ofendido, também a gente vai ter uma notícia crimes de cognição mediata, indireta ou provocada. Tranquilo, galera? Questão 15, portanto, letra B. E questão 16, para a gente fechar esses exercícios, depois a gente vai continuar aqui neste bloco com com tópicos teóricos. Questão 16 diz o seguinte: a notícia crimes de cognição imediata ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delitoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante delito. É isso? Enquanto a denúncia anônima é considerada notícia crimes inqualificada. Vamos por partes? A segunda parte está correta. Denúncia anônima é considerada notícia crimes inqualificada. Agora, se o delegado de polícia tomou conhecimento de um fato por meio da apresentação do indivíduo preso em flagrante delito, eu estarei diante de uma notícia crime de cognição imediata? Não. Eu vou estar diante da notícia crimes coercitiva, acabamos de falar. Beleza, pessoal? Vem comigo. Importantíssimo fazer questões. Eu trouxe aqui 0,1% das questões disponíveis que a gente tem sobre notícia crime, sobre características do inquérito policial. O que a gente já conversou ao longo do nosso curso foi o que eu trouxe. Tem muita questão e minha sugestão é que vocês pratiquem e pratiquem muito. O que não falta é questão sobre inquérito policial, beleza? Esta então foi a primeira parte de inquérito policial. Nós vamos agora continuar o nosso estudo de inquérito policial, porque tem mais coisa que a gente precisa estudar. E nós vamos estudar agora então o indiciamento. O que é o indiciamento e como que ele ocorre no inquérito policial. Tema esse também que despenca em provas de concurso público. Pessoal, o indiciamento, de maneira objetiva, explicando para vocês, qual que é o propósito do inquérito policial? Lembra que a gente já conversou? Que o propósito do inquérito policial é descobrir a materialidade do delito, qual crime foi praticado, descobrir a autoria do crime,
saber quem foi o autor daquele delito e bem como descobrir as circunstâncias. Quais são os elementos, como que o crime aconteceu, qual foi a motivação, quais foram os fatos que ocorreram, como que aquele delito aconteceu. Então o propósito do inquérito policial é descobrir a autoria, materialidade e circunstâncias do delito. Tranquilo, né? O indiciamento é o ato privativo do delegado de polícia quando ele chega à sua convicção da materialidade, da autoria e das circunstâncias do delito. O delegado de polícia ele vai indiciar alguém quando ele formou a sua convicção, quando ele diz o fulano foi quem praticou determinado delito e as circunstâncias pelas quais ele praticou o delito são essas, essas e essas. O indiciamento, portanto, é uma etapa do inquérito policial, mas cuidado, porque não é uma etapa necessária. É possível que a gente tenha um inquérito policial que venha a ser concluído, que venha a ser finalizado, relatado, sem indiciamento. Se por acaso o delegado de polícia não chegou à convicção de quem praticou o delito, ele simplesmente não vai indiciar ninguém. E relata o inquérito policial. Olha, Ministério Público, fizemos as investigações e não se chegou à autoria. E se não se chegou à autoria, eu não tenho como indiciar ninguém. Agora, o Ministério Público, ao receber um inquérito policial sem indiciados, pode o Ministério Público oferecer a denúncia contra uma pessoa específica? Pode. O Ministério Público não está limitado pelo inquérito policial, não está limitado pelo indiciamento ou não indiciamento do delegado de polícia. Tranquilo? Olha aqui na tela. Conceito do indiciamento é um ato fundamentado de atribuir a prática de infração penal ou contravenção penal, tanto uma contravenção penal quanto crime, a uma pessoa determinada. É um ato fundamentado. Não basta o delegado de polícia simplesmente falar, vou indiciar o José porque o José praticou o crime de homicídio. Não. Ele tem que fundamentar, explicar o porquê ele acredita, porquê ele tem a convicção de que foi o José quem praticou aquele delito, quais foram as circunstâncias que isso aconteceu. E o ato de indiciamento, ele vai trazer consigo a tipificação do crime de acordo com o entendimento do delegado de polícia. Não é simplesmente falar que o José matou alguém. O José praticou o homicídio qualificado pelo motivo torpe contra o Joãozinho. Em razão disso. O crime aconteceu assim, assim, assado. Nós realizamos as diligências tais que nos levaram a determinada conclusão. Então o ato de indiciamento, ele vai vir com o indiciado e com a materialidade. O delegado de polícia vai tipificar aquela conduta praticada pelo agente. Beleza? Na tela. Elementos, como a gente já falou, os pressupostos do indiciamento, a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime. Quem pode indiciar? Galera, muita atenção em relação a isso. Só existe uma pessoa que pode indiciar, que é o delegado de polícia, a autoridade policial. Professor, mas o Ministério Público é o titular da ação penal. E se o Ministério Público determinar ao delegado de polícia que este deve indiciar determinada pessoa, isso pode acontecer? Não. Nem o Ministério Público, muito menos o Judiciário, podem determinar ao delegado de polícia quem deverá ser indiciado. Por quê? Porque o indiciamento é a convicção do delegado de polícia, galera. E o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, não pode ser determinado por outra pessoa, não pode ser requerido, requisitado por outra pessoa. É um ato do delegado de polícia. Guarda isso, porque questão de prova despenca dizendo que o Ministério Público pode indiciar ou determinar o indiciamento de alguém. Quando ocorre o indiciamento? E aí, pessoal? Em que momento do inquérito policial acontece o indiciamento? Na conclusão do inquérito policial? Durante o inquérito policial? No início do inquérito policial? O indiciamento acontece, pode ocorrer em qualquer fase do inquérito policial.
isso daqui vai despencar na sua prova. O inquérito policial, ele pode ocorrer no início. No momento que o delegado de polícia instaura o inquérito policial e escreve a portaria do inquérito policial, que vai dar início, ele pode indiciar de plano. Nada impede que o delegado de polícia instaure o inquérito policial e de plano, no início, na instauração, por meio da portaria inaugural do inquérito policial, nesta portaria, ele já venha indiciar determinada pessoa. Pode, desde que fundamentado. Este indiciamento ele pode ocorrer durante o inquérito policial, a qualquer momento, por meio de um despacho de indiciamento. Mas, professor, por que o delegado indiciaria durante o inquérito policial sem terminar este inquérito policial? Simples, porque às vezes durante o inquérito policial o delegado de polícia já chegou à convicção de que determinada pessoa praticou determinado crime. Todavia, ele ainda tem diligências investigatórias, provas que ele quer buscar no âmbito daquele inquérito policial. Então eu já indicio deste momento, eu posso realizar o interrogatório do indiciado e ainda assim tem outros atos investigatórios que eu quero praticar ao longo deste inquérito policial. E o inquérito policial, que é o mais comum, o indiciamento pode ocorrer no relatório final. Quando o delegado de polícia relatar o inquérito policial que vai para o Ministério Público, ele então, no bojo desse relatório, ele faz o despacho de indiciamento, ele indicia determinada pessoa, ok? Tendo dito isso, eu quero que vocês se atentem que o indiciamento ele só existe na fase do inquérito policial. Não há que se falar em indiciamento antes da existência de um inquérito policial. Eu vou chamar de investigado, eu vou chamar de suspeito, mas eu não posso ter um indiciado. O indiciamento deve ocorrer durante o inquérito policial. E principalmente, o que mais vai cair na prova, o inquérito policial, o indiciamento não pode ocorrer na fase da ação penal. Uma vez que o juiz recebe a denúncia e com o recebimento da denúncia nós vamos ter início à ação penal, não pode mais haver indiciamento. Professor, e se por acaso, após receber a denúncia, o juiz recebe a denúncia, vem o delegado e indicia alguém sendo que já tem uma ação penal em curso? Isso será considerado constrangimento ilegal. O indiciamento realizado fora do inquérito policial, durante a fase da ação penal. E para isso, pessoal, nem precisa lembrar vocês de que a persecução penal é dividida em fases. Nós temos a fase inquisitorial, inquérito policial, e nós temos a fase da ação penal. E tudo isso daqui é a persecução penal. O indiciamento somente pode ocorrer no âmbito do inquérito policial. Estamos combinados? É possível o indiciamento no auto de prisão em flagrante? E aí, pessoal? No auto de prisão em flagrante, é possível ou não o indiciamento? Vamos além? Eu já falei com vocês, o auto de prisão em flagrante, o que ele é? Nada mais é do que um inquérito policial. Só que é um inquérito policial que se inicia imediatamente com uma pessoa que já foi conduzida à presença do delegado de polícia porque ela está em flagrante delito, ela acabou de praticar um crime ou estava na prática desse delito quando ela foi presa. O auto de prisão em flagrante é o quê? É um inquérito policial. E como inquérito policial pode haver indiciamento no âmbito do inquérito policial, vamos além, não só pode, como deve. Não há que se falar em auto de prisão em flagrante sem indiciamento. Porque a partir do momento que é lavrado um auto de prisão em flagrante contra uma pessoa que foi conduzida à presença da autoridade policial, a autoridade policial prende e realiza o auto de prisão em flagrante dizendo o seguinte: estou prendendo porque eu já tenho a convicção de que foi esse sujeito quem praticou o delito. Então o auto de prisão em flagrante ele sempre estará acompanhado do indiciamento. Beleza? E lembro sempre, pessoal, que o Ministério Público não está limitado pelo indiciamento ou não indiciamento realizado pelo delegado de polícia. Pode ser que o delegado de polícia indicie 20 pessoas por 20 crimes. Chega o inquérito policial para o Ministério Público analisa, não forma a sua opinião delicti, entende que não houve crime, que não houve a prática de crime por essas 20 pessoas e requer o arquivamento em relação aos 20. Ele pode fazer isso? Pode. Da mesma maneira que, eventualmente, o delegado de polícia não vai indiciar ninguém e ainda assim o Ministério Público poderá oferecer denúncia. Beleza? Então, lembre-se bem disso, que o Ministério Público não está limitado pelo indiciamento ou não indiciamento do delegado de polícia. O indiciamento, ele está
previsto lá na Lei 12.830, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, que diz o seguinte: o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Então reparem que tudo que a gente falou, galera, está aqui, na Lei 12.830. Professor, mas essa lei não cai no meu concurso. Posso falar para você? Cai sim. Se cai inquérito policial, pode cair indiciamento. E se pode cair indiciamento, você precisa conhecer a Lei 12.830, artigo 2º, parágrafo 6º. Mais uma vez, o indiciamento, que é um ato privativo do delegado de polícia, vai se dar por um ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. A tríplice aqui, autoria, materialidade e circunstâncias do inquérito policial. Já falamos sobre isso daqui também, a impossibilidade de indiciamento durante a ação penal. Anotem isso daí, despenca em prova. Trouxe aqui uma jurisprudência do STJ. Esta Corte Superior de Justiça reiteradamente vem decidindo que o indiciamento formal dos acusados, após o recebimento da denúncia, submete os pacientes a constrangimento ilegal e desnecessário, uma vez que tal procedimento, que é próprio da fase inquisitorial, não mais se justifica quando a ação penal já se encontra em curso. Vem comigo. Beleza, pessoal? Então, em relação ao indiciamento, somente durante o inquérito policial, nunca na fase da ação penal. Isso configura um constrangimento ilegal, é inadmitido pelo Poder Judiciário. Pergunta agora: é possível haver o desindiciamento? E aí? O delegado de polícia indicia determinada pessoa. Só que ele prossegue fazendo algumas investigações. Vamos supor, ele vai falar agora que a Maria praticou o crime de furto, tá bom? E ele vai e procede ao indiciamento, faz um despacho de indiciamento dizendo que a Maria é a autora daquele crime de furto. Todavia, ele prossegue nas investigações e, de repente, ele chama uma testemunha para ser ouvida, uma possível testemunha ocular dos fatos desse furto praticado pela Maria, e essa testemunha vira para o delegado e fala: delegado, olha, na verdade, eu ia ficar quieta, mas esse crime não foi praticado pela Maria, não. Quem praticou esse crime foi eu. Eu estou, inclusive, com a res furtiva aqui, ó. Pá! Eu que cometi esse furto. Mas como assim? Por que você cometeu esse furto? Não, eu cometi esse furto por causa disso e aquilo. E o delegado de polícia, então, chega à conclusão que, de fato, quem praticou o delito não foi a Maria, mas sim essa testemunha que acabou se tornando aí a indiciada. Ele vai indiciar, então, essa testemunha, que agora vai deixar de ser testemunha e vai passar a ser a indiciada do inquérito policial. E ele pode proceder ao desindiciamento da Maria? Não só pode, como deve. Tá bom? Então é perfeitamente possível que, ainda que tenha sido indiciada determinada pessoa, se o delegado de polícia não tiver mais convicção de que aquela pessoa praticou o delito, ele pode proceder ao desindiciamento de determinada pessoa. Isso daí é perfeitamente possível. Beleza, galera? E inclusive esse desindiciamento ele pode acontecer até entre um crime e outro. Um caso que eu tive já na delegacia recente, um determinado sujeito no meu plantão ele foi preso por receptação. E a gente lavrou o auto de prisão em flagrante por receptação. Só que a gente não teve acesso naquele dia à vítima. Dias depois a gente chamou a vítima na delegacia, eu fiz a oitiva dela, a gente fez um reconhecimento pessoal por fotografia, na verdade um reconhecimento por fotografias, e ela falou: esse cara aqui foi quem praticou o roubo contra mim. E o cara que ela apontou como tendo praticado o roubo contra ela era exatamente o cara que eu havia prendido por receptação, porque ele estava com um objeto produto de furto, produto de roubo, na verdade, sendo que eu lavrei o auto de prisão em flagrante por receptação porque eu não tinha como atribuir o crime de roubo a ele, que é um crime mais grave. E aí, diante dessa informação trazida pela vítima, o que eu fiz? Eu procedi ao desindiciamento desta pessoa em razão da receptação e no mesmo ato eu o indiciei pelo crime de roubo, em razão dessa prova testemunhal, né, em razão desse depoimento da vítima e esse reconhecimento fotográfico. Beleza? Então isso é perfeitamente possível, isso acontece no dia a dia policial. Sim, em regra, deverá ser feito pelo delegado.
Excepcionalmente, atenção, pode o juiz determinar o desindiciamento em sede de habeas corpus. Então, eventualmente, pode sim o juiz determinar esse desindiciamento. E aqui eu trouxe uma jurisprudência que diz o seguinte: o indiciamento configura constrangimento quando a autoridade policial, sem elementos mínimos de materialidade delitiva, lavra o termo respectivo e nega ao investigado o direito de ser ouvido e de apresentar documentos, ordem concedida em parte para possibilitar ao paciente que preste seus esclarecimentos acerca do fato em termos de declaração, junte documentos e indique providências no caderno investigatório. Então é possível que o Poder Judiciário venha a determinar o desindiciamento e, ao fazer isso, enfim, conceda à parte a oportunidade, inclusive, para oferecer a sua defesa a depender da situação, tá bom? Mas em sede de habeas corpus, pode sim o Poder Judiciário determinar o desindiciamento quando ficar demonstrado que foi uma decisão não fundamentada pelo delegado de polícia e que venha a gerar um constrangimento ilegal à pessoa. Na tela, indiciamento indireto. O que é o indiciamento indireto? Vem comigo aqui. Pessoal, o indiciamento direto, ele deve ser feito quando, em regra, né? O indiciamento direto é a regra, é quando o indiciado, ele pode ser apresentado à presença da autoridade policial. Por quê? Porque logo após o indiciamento direto, o indiciamento comum do qual a gente sempre fala, haverá o interrogatório do indiciado na esfera policial. Depois tem interrogatório lá na esfera judicial também, na fase da ação penal. Mas na fase do inquérito policial, haverá o interrogatório uma vez que determinada pessoa torne-se indiciada. Beleza. Agora, vamos supor que este sujeito, este autor de delito, ele encontra-se foragido. Eu poderia realizar o indiciamento apesar da pessoa se encontrar foragida? Claro que sim, perfeitamente possível. Todavia, esse indiciamento ele não ocorrerá em seguida o seu interrogatório. Eu não vou ter como avisá-lo que ele foi indiciado em determinado inquérito policial. A doutrina então convencionou que quando o indiciado se encontrar foragido e não puder ser comunicado do seu indiciamento, não puder ser intimado para o interrogatório, haverá um indiciamento indireto. Só isso. Indiciamento indireto é do indiciado foragido. Indiciamento direto é o comum, quando o indiciado pode ser comunicado e pode-se proceder ao seu interrogatório. Olha aqui então, indiciamento indireto trata-se do indiciamento em relação ao agente que se encontra foragido e que, portanto, não será possível realizar o interrogatório. Pessoal, Lei 9.613, que lei é essa? É a lei dos crimes de lavagem de dinheiro, tá bom? Lavagem de capitais. Qual que é a consequência prática do indiciamento? Nenhuma. Indiciamento não tem consequência prática. Não é porque o sujeito está indiciado que agora, de uma hora para outra, ele vai ter restrição a algum direito seu. Não tem uma consequência prática. O indiciamento, mais uma vez, é a convicção do delegado de polícia de que determinada pessoa praticou determinado crime. O indiciamento dá robustez ao inquérito policial para quando chegar no Ministério Público, o Ministério Público fortalecer a sua opinião delicti, dizendo, olha, o delegado de polícia já concluiu pela participação ou autoria de determinada pessoa. A bola está com você agora, Ministério Público. Agora, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de lavagem de capitais, a lei 9.613, ela traz uma consequência prática para quem venha a ser indiciado por lavagem de dinheiro. Olha aqui na tela. E desde que seja servidor público. Artigo 17d da Lei 9.613. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Em caso de indiciamento de servidor público por crime relacionado à lavagem de capitais. Tá bom? Então é uma consequência prática aqui que o servidor público ele deve ser afastado das suas funções. Ocorre que parte da doutrina entende que esse dispositivo seja inconstitucional e existe hoje em curso uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade desta norma. Eles vão dizer o seguinte: não poderia um ato do delegado de polícia, que é um indiciamento, ter como consequência uma medida cautelar.
Porque você afastar um servidor público das suas funções é uma medida cautelar prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. E somente quem tem direito de fazer isso, somente quem pode fazer isso, é o Poder Judiciário. Nós estamos diante de uma medida que está limitada pela reserva de jurisdição. Então o delegado de polícia, ao indiciar e automaticamente determinar o afastamento desse funcionário público das suas funções, acabaria gerando uma medida cautelar sem ter a participação do Poder Judiciário. Então, existe um questionamento a respeito da constitucionalidade desta norma, mas por enquanto ela está vigente e principalmente nas provas que venham a cair a Lei 9.613, é importante ter conhecimento do artigo 17D. Ok? Vamos parar por aqui, próximo bloco a gente continua. Até lá.